Olá pessoal, tudo bom? Bruno Souza falando aqui da Sou Mais TI e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez para a gente conversar sobre métricas ágeis, né? Tudo é muito importante, a gente sempre está falando de agilidade, de como melhorar o resultado dos projetos, mas galera, a gente só consegue melhorar aquilo que é medido. E não é à toa que em projetos de agilidade estão sendo cada vez mais ampliados as métricas. E aqui no Gira eu vou mostrar para vocês como aplicar diversas métricas ágeis, né, como configurar e como utilizar essas métricas dentro da ferramenta, aproveitando já alguns recursos disponíveis pela mesma, beleza? Bom, antes da gente dar continuidade ao assunto, queria pedir aquela velha ajuda de vocês para curtir, para compartilhar, deixar comentários, no caso sobre esse assunto ou outros assuntos relacionados à gestão de projetos. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você gosta do conteúdo, então ele vai naturalmente notificar quando a gente lançar novos vídeos, né? Além do que, esse compartilhamento faz com que esse assunto chegue para cada vez mais pessoas, não é mesmo? Então, por favor, ajudem, né, esse reforço que eu sempre peço a vocês para dar esse apoio aqui ao canal. E aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar também diversas informações a respeito das minhas redes sociais, o meu curso de gestão de projetos 4.0, com alguns links para vocês fazerem algumas aulas gratuitas, para poder baixar também o meu e-book Gestão de Projetos 4.0 e conhecer um pouquinho da ideia e trazer um mínimo que seja dessa otimização para dentro dos seus projetos. Eu tenho certeza que já vai ser um ganho bastante considerável, beleza? Pois sem mais delongas, galera, vamos dar início aqui ao assunto. Bom, anteriormente nós gravamos, pessoal, um vídeo falando sobre o dashboard. Então eu mostrei a vocês como configurar um dashboard para acompanhar os resultados dos seus projetos. Mas atualmente está se falando muito em métricas ágeis e eu percebi através de algumas pesquisas que o Gira já tem disponíveis essas métricas, né, e é o que nós vamos começar a trabalhar hoje. Quais são exemplos de métricas, Bruno? Por exemplo, medir a velocidade do time, que vai dizer se qual é a capacidade da equipe em trabalhar o que está definido em backlog, ou então um comparativo sobre os meus stories realizados versus o planejado, ou até mesmo quantos bugs eu tive no meu desenvolvimento. Enfim, você pode trabalhar diversas métricas. E hoje nós vamos falar sobre a métrica de velocidade, né, que é exatamente essa de entender qual é a capacidade e velocidade do meu time em entregar as demandas. Para começo de entendimento, a gente precisa lembrar que dentro da ferramenta nós temos diferentes opções de medir a velocidade ou até mesmo a estimativa das atividades. Por exemplo, a atividade ela pode ser medida por story points, ou por horas, ou por dias. Então você vai definir esse processo dentro do seu time e a partir dessa configuração, a partir dessa definição, você vai conseguir medir e gerar esses gráficos com a informação de velocidade. Nessas atividades aqui, por exemplo, eu já coloquei alguma pontuação relacionada à estimativa de story points. Então eu cadastrei em cada uma das atividades, nessa daqui 5, nessa daqui 10, nessa daqui 3 e nessa daqui já finalizada também mais 3. Então é um dado fictício só para a gente entender que através dessa informação a ferramenta vai gerar um resultado para a gente. Então 5 story points é a estimativa para atividade teste de fluxo 2. 10 story points é a estimativa para teste de velocity 1 e assim por diante. Então, a primeira ação que tem que fazer é lembrar de incluir nas atividades o meu marcador relacionado à forma qual eu vou trabalhar a estimativa, porque lá na configuração do gráfico nós vamos utilizar exatamente essa informação. Outro ponto importante, já acessando aqui o dashboard, nós podemos observar algumas métricas default. E quando eu venho na opção editar, ele vai abrir uma nova página que vai me mostrar exatamente esses mesmos gadgets padrão e eu vou conseguir adicionar aqui qual o gadget que eu quero, seja de uma nova métrica ou no caso dessa que a gente está falando de velocity. Porém, pessoal, o Gira não tem o gadget velocity por default, né? Vocês vão precisar adicionar como um plugin, né? Em alguns casos vai ter até um custo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a página. Nessa página aqui, eu vou deixar o link disponível na descrição, é uma página de marketplace do Gira, onde vocês conseguem achar centenas de plugins. E o que a gente vai trabalhar aqui, vai utilizar é esse Agile Velocity Chart Gadget, né? Que eu tenho a opção de adicionar
já configurado na minha conta. Eu clico em experimentar, como eu já fiz, eu não vou repetir aqui, mas você clica em try, ele vai adicionar a sua conta. E aí, voltando aqui para a página onde temos as configurações do dashboard, automaticamente eu vou conseguir achar o gráfico de Velocity. E aí, pessoal, eu percebi que quando eu adicionei, ele colocou 3 opções de budget, de gadget, para o meu dashboard, que é esse primeiro Cross Team Velocity Chart, que diz que eu posso trabalhar para fazer a verificação de velocidade de vários painéis diferentes. Então, por exemplo, você trabalha em diferentes projetos com diferentes boards, você pode fazer uma conta de velocidade do time considerando tudo isso. Ou então, uma verificação mais que eles chamam de Personal Velocity Chart, relacionado a todos os integrantes do Scrum Team Members, ou até mesmo de outras sprints, se ele vai fazer uma conta considerando isso, né? Ou o Team Velocity Chart, que é realmente, ó, pega aquele board do projeto X, e aí eu já trago daquele time específico qual é a velocidade que eles estão trabalhando, com alguns detalhes de informações para acompanhar também esse resultado. Eu vou adicionar primeiramente aqui esse Team Velocity Chart, para vocês verem como é simples a configuração e o quanto de fato esse gadget pode ser útil, né? Então, adicionei, ele já trouxe para cá, para minha página. Vou colocar um título qualquer, velocidade do time. Vou escolher qual é o board que eu quero trabalhar, que no caso aqui é o nosso quadro Scrum Project. E eu vou dizer qual é o campo que eu vou trabalhar para estimativas. Lembra que no início do vídeo eu comentei que a gente poderia trabalhar com horas, com estimativa original em dias. Então aqui eu vou utilizar esse campo Story Point Estimate, que foi o que eu cadastrei lá no registro das atividades. E aí ele me diz quais são as propriedades. Por exemplo, se ele quer que o meu cálculo seja baseado no commit que eu fiz inicialmente, no commit final, em atividades não completas, em atividades completas, enfim, eu escolho quais são os parâmetros. O que eu adicionei aqui do default foi esse, que é para realmente pegar as atividades completas, né? E apenas adicionei esse item. Valores, absoluto ou percentual, eu posso trabalhar com os dois, eu prefiro absoluto, isso vai depender de cada um. E se eu vou querer todas as sprints, né, ou as 2 últimas, ou 3 sprints, ou 4, enfim. E aí vou salvar. Ele vai gerar o cálculo. Eu vou ampliar aqui para vocês verem como é interessante. Vai carregar, então ele vai me dizer que eu tenho na sprint que começou dia 16/5 e vai até o dia 12 de junho, 21 story points, sendo que eu terminei apenas 3, que é exatamente relacionado àquela atividade que está finalizada lá no meu board, né? Então ele já fez essa conta. Quando eu clico aqui, ele já traz também o resultado das informações, das atividades. Eu não fiz uma estimativa antes de iniciar a sprint, que é o correto, né, o mais adequado. Então por isso ele ficou com esse valor. Então ele já trouxe aqui, ó, um traço e um 3, porque eu não coloquei uma estimativa inicial. Então ele entende que era 0 ou não existente, e aí agora ele passou a ser 3 porque eu inseri 3 já com a atividade fechada, inclusive. Então você sempre vai ver esse histórico de atividades, tanto abertas como as fechadas, com a estimativa que foi feita inicialmente em comparação à estimativa que foi concluída, porque pode ocorrer também de você colocar que eram 3 story points e gastar 5, ou o contrário. Então tudo isso vai ser informado aqui. E aí, através dessa conta, através desse gráfico, eu vou conseguir acompanhar o nível de velocidade da minha equipe, né? A equipe está entregando 30 story points, a equipe está entregando 40, está entregando 25. Aí a gente vai fazendo esses gráficos comparando com outras sprints, ou com 2, ou com 3, ou com 4. Enfim, dá para trabalhar de formas diferentes essa informação e ter um resultado de velocity muito importante. Por que eu preciso calcular o velocity, Bruno? Como eu falei inicialmente, se a gente não sabe qual o nível de velocidade, ou se a gente começa um projeto e isso não tem um progresso, eu comecei o projeto, a equipe estava conhecendo a solução, então ela só conseguiu entregar 20. Mas depois de 3 sprints nós já estamos conseguindo entregar 30 story points. Então a gente percebe já uma evolução nesse aspecto, né? E é o normal do projeto, é ele realmente ter essa evolução. Se não houver esse aumento natural de quantidade de capacidade, de velocidade de entrega, alguma coisa errada está acontecendo, né? Então vocês ainda podem trabalhar aqui mais esses 2 gráficos. Eu vou até adicionar aqui para vocês observarem como funciona.
essa configuração. Ó, o Personal Velocity Chart. Eu acabei de inserir. E vou configurar também. Ó, velocidade 2, só para a gente ter um nome diferente. Vou escolher a mesma coisa, vou escolher o board, vou deixar o campo aqui Story Point Estimate. Posso selecionar um grupo de usuários específicos ou não. Ó, trabalho completado desde a última sprint. Dou um save. Aí veja aqui o que ele vai trazer de interessante. Ó. Ele vai dizer aqui, sprint 1, entregar 2, vai trazer um resultado. Eu tinha 0, terminei com 18 e trabalho completado 0. E ele vai trazer um relatório de todas as sprints, né, que eu selecionei lá como os meus parâmetros de configuração do Personal Velocity Chart. Então aqui toda a informação referente mesmo à sprint, a velocidade, é apenas o que vai ampliar, né, a sua capacidade de dados, você trabalhando com um desses 3 itens ou até mesmo adicionando um. Então, pessoal, já feito isso aqui, eu concluo. Ele vai automaticamente adicionar os gadgets no meu dashboard default, né? Aí, se você tem alguma dúvida de como configurar e criar esse dashboard, dá uma olhada nos vídeos anteriores, né? Eu vou deixar disponível aqui no link, no vídeo, o link para acesso a isso. Então você pode verificar lá e aprender como é que configura esse dashboard. E aí nessa adição que nós fizemos agora, ele já trouxe aqui mais os 2 gráficos de velocidade com esses dados quebrados aqui que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, essa é uma das métricas ágeis que a gente pode ter dentro do projeto. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando mais uma vez, deixa o like, deixa o comentário, dá uma olhada na descrição do vídeo para ver que informações adicionais vocês podem ainda obter. Me adiciona nas redes sociais, que vai ser muito legal a gente fazer essa troca e contribuir cada vez mais com esse desenvolvimento da gestão dos projetos da galera. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.